Olá, bem-vindo ao programa Conexão com André Rumel aqui na Rede Super TV Curitiba. Estamos numa série muito legal sobre atendimento e vendas com um especialista, um consultor, um executivo desta área, Anderson Biscaia, que está dando aqui uma verdadeira aula para a gente do que fazer corretamente. Por isso, vale a pena você assistir essa série inteira e entender princípios fundamentais, Anderson, para que você consiga atender bem, reter bem o seu cliente e, claro, converter isso em novas vendas, inclusive, né? Exatamente. Como nós comentamos anteriormente, André, acho que o ponto principal que o empreendedor precisa ter no seu negócio é cuidar do seu ativo, né? E o seu principal ativo são os clientes. É verdade. Então, quando eu entendo o que o meu cliente deseja, eu conheço ele, eu sei o que é necessário para satisfazê-lo e atender as necessidades do meu cliente, eu vou ter um trabalho contínuo e, obviamente, reduzindo custos operacionais que muitos empresários deixam de fazer algumas contas para poder chegar num resultado como esse. É interessante. E não é só, na verdade, você pegar alguma ferramenta do mercado e implementar, né? Não é dessa forma. Você precisa ter um acompanhamento completo. E aí a tua empresa, a Bicorp, faz esse tipo de trabalho, né? Exatamente. A Bicorp ela nasceu com o propósito de justamente ajudar os empresários a criar alicerces robustos para sustentar o seu crescimento. São mais de 30 anos, né? Exatamente 31 anos na lida. É uma experiência grande, né? Grande, já trabalhei com diversas empresas, né? Grandes, pequenas, médias. E o problema maior, né? O que é comum entre todos é justamente a projeção e a escalabilidade. E a gente trabalha com justamente a entrega de soluções que possam garantir esse tipo de atendimento, garantir a execução da venda da maneira correta. Então a gente trabalha olhando os processos do atendimento do cliente, a área de vendas, aplicando metodologias, se caso não exista, treinando a equipe e colocando em cima dessa estrutura ferramentas que vão auxiliar o cliente E nessa hoje existem escala. ferramentas fantásticas, né? Sim. Claro que a ferramenta ela tem que estar alinhada com a estratégia e com o desejo de atender também, né? Sim. Por isso que eu sempre, a gente começou no episódio anterior falando que atendimento e venda são coisas separadas, né? E é interessante, eu até comentei contigo uma experiência que eu tive, que foi extremamente desagradável, mas ilustra muito essa realidade, né? E que não se trata, na verdade, só de recurso financeiro, mas tem que ter inteligência, né? Em dado momento, eu vi um anúncio de um restaurante no Instagram e vi que era um restaurante bem badalado, assim, e fiquei com o desejo de levar minha esposa no aniversário dela. Nós estávamos mais ou menos em janeiro, começo de janeiro, e o aniversário dela é em maio. Então eu mandei uma mensagem para esse restaurante no Instagram, veja, em janeiro, dizendo, olha, minha esposa faz aniversário no dia tal de maio, eu gostaria de fazer uma reserva já antecipada, e aí recebi uma mensagem fantástica, assim, robotizada, mas fantástica, olha que legal, que bom ter você aqui, que experiência maravilhosa vai ser para você estar aqui com a gente, né? Muito bom e tal, mas não veio nenhuma informação sobre a reserva. Aí esperei uns dias, aí perguntei de novo, veio a mesma mensagem. Né? Falei, puxa, né? Aí a mensagem automática, muito legal, muito bonito. Falei, ó, e sobre a reserva? Ah, sobre a reserva, favor entrar no site para fazer a reserva. Aí eu entrei no site. Aí estava lá, para reservar, cliquei aqui, abri o WhatsApp. Falei, puxa, que interessante, né? E aí tentei o telefone não atendia, deixei uma mensagem. Aí, ironicamente, Anderson, um dia depois do aniversário da minha esposa, eles me respondem, olha, vai ser muito bom ter você aqui, para que dia que você quer marcar? Aí eu falei, puxa, né? Eu nem vou responder, porque a mesma consideração que tiveram comigo, eu não vou... E nem respondi, nunca respondi. E o restaurante perdeu ali uma reserva, claro, talvez um detalhe, mas teve inteligência, teve investimento, mas não teve inteligência, né? Assim, isso aí é algo... Parece estranho, mas é comum, né, André? É raro, mas acontece muito. Exatamente, porque peca no básico. Exato. Né? Ou seja, é entender o que foi construído, aquilo que eu comentei, acho que a gente comentou no episódio anterior, de se eu não estou alicerçando corretamente o processo, entendendo exatamente o fluxo, como isso vai acontecer, não adianta colocar a ferramenta. A ferramenta ela vai acontecer o que? Ela só vai acelerar o erro ou a falha.
Então eu primeiro tenho que E estruturar vai deixar isso. clientes mais insatisfeitos Mais ainda, insatisfeitos, No meu né? caso, e nunca mais vou nesse restaurante, acabou. E a gente agora está... Eu trabalho com tecnologia, desenvolvi toda a minha carreira, né, no mercado de tecnologia, fazendo justamente isso, e a gente percebe que hoje está o boom da inteligência artificial, né, as ações automatizadas, mas para isso funcionar, eu preciso programar a É ferramenta. verdade. Tem que deixar a ferramenta Até correta, a própria né? IA, né? Ela precisa ser treinada Tem que para ser poder te treinada. responder, né? E não somente isso, né? A IA é que nem uma criança. Né? A inteligência artificial nasceu na década de 50, né? Não é nada de agora. Sim, Não, isso já está lá na década de 50 vem desenvolvendo isso. E a gente percebe que as pessoas acham que a IA vai fazer tudo agora, não precisa mais se preocupar. Está errado. É que nem uma criança, eu tenho que ensinar ela. E enquanto ela está se desenvolvendo, eu tenho que estar continuando. Exatamente. Acompanhando ela. E aí as falhas que acontecem, né? Isso na verdade é estrutural na mente do empreendedor, né? Se o empreendedor não colocar na sua mente, no seu planejamento, que ele vai ter que mexer nisso, ele vai deixando isso no segundo plano, né? Sim. A preocupação maior que nós precisamos ter, e aí o empresário que está nos assistindo aqui, André, é que antes de pensar em ferramenta, antes de pensar em qualquer tipo de tecnologia e automação, eu tenho que me preocupar com os processos, eu tenho que me preocupar com como é que eu trabalho, né, como é que está a cultura da operação, as pessoas estão sendo capacitadas, eu estou treinando corretamente meus colaboradores, funcionários, para daí sim pensar em um investimento maior. Se eu não tenho o básico estruturado, não adianta eu investir em qualquer outra ação. E a gente vem justamente orientando os nossos clientes nessa pegada, ou seja, primeiro vamos terraplanar, vamos dizer assim, né, o negócio, para daí agora a gente colocar ali uma camada. Vocês têm até um slogan na Bicorp que resume isso, né? Conta pra gente essa história do slogan. Isso, o slogan é Easy for Business, justamente porque quando nós fundamos a Bicorp, a preocupação maior é justamente em facilitar a gestão dos negócios. É levar facilidade. Tem que ser fácil fazer negócio com você. Tem que fazer fácil. Não pode ser um peso, não pode ser algo complicado. Então, a gente tem essa preocupação, né, de levar a facilidade. Então, se o cliente ele tem dificuldade de entender algumas coisas, a Bicorp está justamente lá para poder entender isso, Exato. Aplicar as metodologias corretas, as melhores práticas em governança para que aquilo ali ocorra, e aí sim a gente vem com a camada de tecnologia que é aonde a gente chancela o processo, né? Da gente entregar ferramenta baseado numa estrutura adequada para aí sim escalar o negócio, porque se eu não, primeiro ponto, né? Se eu não vendo, já tem um problema, né? Agora, se eu não consigo fazer com que o negócio escale, fica pior ainda. Você que está assistindo a gente precisa se preparar, tem muito pela frente ainda. Se você perdeu algum episódio dessa série, você precisa assistir. Vou para um rápido intervalo e volto com uma reflexão para abençoar a sua vida. Você já imaginou ter o controle total das suas finanças pessoais, alcançar suas metas financeiras e realizar seus sonhos? Acredite, é possível. Descubra como. Inscreva-se no curso de Finanças Pessoais com André Rummel. Acesse o QR Code que você está vendo na tela e faça parte dessa jornada transformadora. Atenção, empresários! Que tal parar de desperdiçar horas do dia do seu colaborador buscando por documentos e informações desorganizadas? Conte com a 4A Consultoria para apoiar o seu negócio. Você tem um imóvel em Curitiba que precisa de uma boa administração e ser bem cuidado? Venha falar conosco, venha nos conhecer. Estamos dispostos a te conhecer e a cuidar do teu imóvel. Venha conhecer a Fiorentina Imóveis. Precisa vender mais? Nós ajudamos sua empresa a escalar as vendas de forma estruturada e eficiente. Bem-vindo à nova era da gestão comercial. Eclesiastes 10, 18, na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: por causa da preguiça, o teto desaba. Olha que forte isso. E por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Podemos aplicar esse contexto aqui em vários cenários.
desde o cuidado da casa, ao cuidado do corpo, ao cuidado dos negócios, à nossa vida acadêmica, a nossa vida empresarial. Em tudo nós podemos realmente colocar o contexto desses versículos. Salomão falava muito sobre a questão da preguiça. Eu costumo dizer que Salomão devia ter uma bronca muito grande com a história da preguiça. Mas claro, quem é excelente no que faz, e Salomão foi excelente no que faz, tem dificuldade de lidar com gente preguiçosa ou com gente que não tem diligência naquilo que faz. E ter diligência é justamente se livrar desse cenário aqui. O teto desabou porque não houve cuidados. Ou a casa teve goteiras porque não houve cuidados. Sabe, às vezes quando a gente faz essa analogia e olha para dentro da nossa própria casa, nós vamos encontrar lá aquela tomada que a gente não consertou, aquela calha que a gente não limpou, e assim as coisas vão se acumulando e muitas vezes nossa vida acaba travando porque nós deixamos de organizar as coisas básicas para que a gente possa viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. A parte que nos cabe tem que ser feita. A parte que vem dos céus, essa sim é fruto da graça, do amor e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mas a nossa parte precisa ser feita com diligência e principalmente sendo feita para que a gente possa honrar o Senhor em tudo que fazemos. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, seus negócios. E fique com a gente aqui no Conexão com André Rúmel. Assista outras séries, estão todas gravadas lá no canal do YouTube da Rede Super Curitiba. Se você perdeu alguma delas, reassista. E se você sentir que vale a pena compartilhar, mandando para outras pessoas, faça isso. Ajude lá no canal também. Deus abençoe poderosamente vocês.